Olá, tudo bem? Aqui Paulo Ramalho, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug, e nesse vídeo eu vou falar sobre o monitoramento durante o estabelecimento da forrageira na área. A tecnologia de incrustação de sementes da Barenbrug, chamada também de Yellow Jacket, ela emprega 2 inseticidas e um fungicida. Um dos inseticidas é o Cruiser 350 FS, que é um inseticida sistêmico, e ele tem a função de proteger as plântulas inicialmente contra o ataque de insetos sugadores. Aí na imagem nós temos a pulga saltona, também é chamada de avianito na América Central. Esse é um inseto sugador que, ao mesmo tempo que ele suga a seiva da plântula, ele também injeta uma toxina. E em grandes populações pode causar morte às plântulas e até mesmo falhas no estabelecimento. Então, as sementes da Barenbrug têm um tratamento residual para esse tipo de inseto e tem um período de carência em torno de 10 a 15 dias. Portanto, as plântulas estão protegidas 10 a 15 dias após a emergência, mas é importante realizar o monitoramento desse inseto para que, em caso de observação de ataque, seja feito o controle. Outro inseticida empregado no tratamento de semente é o TAG. Esse é um inseticida à base de fipronil, que tem como principal função controlar formigas e cupins. É interessante dizer que ele controla as formigas a partir do momento que as formigas carregam as sementes para dentro do formigueiro. Então, é normal ver-se formigas carregando as sementes e é até interessante que isso aconteça para que controle o próprio formigueiro. No caso dos cupins subterrâneos, é interessante também que os cupins carreguem essas sementes, mas este é uma praga de um pouco mais difícil visualização, principalmente porque cupim subterrâneo não tem o hábito de fazer o montículo e tampouco o hábito de deixar terra solta em volta do olheiro do cupinzeiro. Portanto, é de difícil identificação, é difícil encontrar onde se encontra o olheiro dessa praga. Okay? É importante dizer também que essas pragas elas causam problemas também em plântulas e plantas estabelecidas. Então, caso após a emergência das plântulas seja observado que existe o ataque de formiga ou de cupim cortando as plantas, é interessante que se faça o controle deste inseto. E isso pode ser realizado com catação, com fipronil no olheiro do formigueiro ou algum outro método de controle, existem diversos. Aí é importante consultar o fornecedor de inseticida para identificar qual a melhor maneira. Mas, de maneira geral, no período chuvoso se faz a catação com aplicações no olheiro e no período seco se utiliza iscas formicidas. Nessa foto temos o sinal do ataque das formigas. A formiga ela corta as folhas de fora para dentro. Então fica bem característico e bem fácil de identificar o ataque dessa praga. Outra praga muito importante durante o estabelecimento da forrageira são as lagartas. E aqui nós podemos estar falando das lagartas da espécie Spodoptera frugiperda, que também é conhecida como lagarta do cartucho ou lagarta militar, muito comum no milho, ou podemos estar falando da espécie Mossis latipes, que também são conhecidas como curuquerê dos capinzais. Essa é uma praga que causa danos, então é importante um monitoramento constante da área. Importante salientar também que os tratamentos de semente empregados na tecnologia Yellow Jacket, eles não têm efeito sobre esta praga, então é importante o monitoramento. Nessa foto aqui vocês podem ver o sinal do ataque dela, que são as folhas raspadas, e o nível de controle para esse tipo de lagarta, a lagarta do cartucho, no milho é 1, ou seja, a partir do momento que você encontra uma lagarta, você faz a pulverização. Não se tem isso específico para áreas de pastagem, mas eu costumo utilizar e recomendar que seja feito da mesma maneira do que se faz na cultura do milho, pois essa é uma praga que
tem um ataque e consegue ter uma densidade populacional muito alta e você acaba perdendo plantas e perdendo o estabelecimento da área pela presença dela, o que não é interessante. Então, é importante que se faça o controle dessa praga, até porque é uma praga de fácil controle e não é necessário maiores investimentos para o controle dessa praga. Aí, mais um detalhe de uma área que foi atacada pela lagarta, então você vê o estabelecimento bem comprometido. Tem no detalhe aí também os tipos de inseticidas que podem ser utilizados e até mesmo controle biológico. Isso somente um detalhe, que o desafio é fazer o controle no momento certo, não deixar que a área chegue nesse ponto aí sem plântulas, e onde a recomendação teria que ser uma ressemeadura. Então é importante um bom monitoramento durante os 45 primeiros dias de estabelecimento das plântulas e visualização. No caso da ocorrência dessa praga, é importante realizar a pulverização para fazer o controle e, acima de tudo, consultar a revenda ou o fornecedor de inseticida para auxiliar o produtor nesse controle. Temos também a questão dos pássaros, né? E eu costumo brincar que o estilingue não é a melhor maneira de controle desses pássaros, ok? E aqui uma operação de cobertura ou compactação das sementes é muito importante, pois enterrando as sementes elas ficam menos visíveis para os pássaros e isso diminui bastante o ataque. Então esse é mais um benefício dessa operação, que além de diminuir o ataque de pássaro, também favorece muito a emergência de plântulas. Também, durante a emergência das plântulas, é interessante você fazer o acompanhamento no sentido de análise da população de plantas daninhas que podem estar a vir concorrendo com as plântulas. Então, no caso de ter-se plantas daninhas, sendo elas de folha larga, de cotiledôneas ou monocotiledônicas, também conhecidas de folha estreita, tem-se herbicidas para realizar o controle dessas plantas daninhas, quais são seletivos para a forrageira de interesse, para a forrageira que foi semeada pelo produtor, qual a Baden-Brug fornece as sementes, e é interessante que o produtor faça esse controle para que não tenha maiores problemas com invasores na área. Então esse foi o vídeo sobre monitoramento durante o estabelecimento e nos vemos no próximo vídeo falando um pouco sobre o momento do primeiro pastejo.